Olá companheiras, olá companheiros. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro, e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Ontem deve ter encerrado a apuração dos votos do processo de eleições diretas do PT, o PED. Eu digo deve porque, ao longo do dia, diversas alterações nos prazos foram sendo realizadas. Os boletins, com os resultados parciais, pararam de sair. E as denúncias de problemas em todo o processo começaram a crescer. Para comentar a situação, a gente conversa hoje com o companheiro Walter Pomar, nosso pré-candidato a presidente nacional do PT, pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Eu sou o Patrick e, como vocês sabem, conduzo sempre essas conversas junto com vocês. Walter, quais são as últimas novidades que você destaca nessas horas que se passaram de apuração dos votos do PED? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Olha, Patrick, antes de responder a tua questão sobre o PED, eu queria falar sobre o Chile. Hoje é 11 de setembro de 2019. Num outro 11 de setembro, no ano de 1973, um golpe de Estado derrubou o governo da Unidade Popular do Chile, governo encabeçado pelo então presidente Salvador Allende. Esse golpe de Estado deu origem a uma ditadura que durante muitos anos barbarizou a população chilena e até hoje o Chile segue sendo um dos países de maior desigualdade social do nosso continente. E detalhe, participaram de alguns momentos da história da ditadura militar do Chile personagens que hoje frequentam o governo Bolsonaro. É o caso do ministro da Economia, um tal de Guedes, que todo mundo aqui já ouviu falar, e que fez parte da equipe que implementou no Chile um experimento neoliberal ultra-radical que incluiu a famosa previdência baseada na capitalização. É isso aí, pessoal. Nós temos que estudar a história da América Latina, honrar aqueles que tombaram na luta pelos direitos sociais, pelas liberdades democráticas, pela soberania e pela integração, e não cometer os mesmos erros que foram cometidos por esses heróicos antepassados da esquerda latino-americana e caribenha. Lá no Chile, o Salvador Allende nomeou o general Augusto Pinochet para o seu ministério por considerá-lo um ministro profissional, leal, dedicado, respeitador da Constituição. Vai vendo que as ilusões não são somente frequentadoras do nosso ambiente aqui brasileiro e petista. Bom, isso posto, Patrick, não tem nenhuma novidade, não foi publicado nenhuma nova parcial desde ontem. A última parcial dava conta de 228 mil votantes e nessa parcial, publicada no dia de ontem, 10 de setembro, à tarde, a chapa da CNB tinha 54% dos votos válidos. Mas, Walter, estava sendo enviado, no intervalo de algumas horas, os boletins com os resultados parciais. Tem alguma razão específica para que isso tenha parado de acontecer? Olha, Patrick, quem tem que responder por qual motivo não foi divulgada nenhuma nova parcial é a Secretaria Nacional de Organização do PT, encabeçada pela companheira Gleide Andrade, do PT de Minas Gerais. O que eu posso é especular. A minha especulação é a seguinte: ontem, às 18 horas do dia 10 de setembro, terça-feira, encerrava o prazo que os diretórios municipais tinham para enviar as atas e os resultados das eleições municipais para os respectivos diretórios estaduais, para as comissões de organização eleitoral de cada estado. Quando se aproximava esse momento fatal, grande número de municípios ainda não havia feito chegar aos respectivos diretórios estaduais as suas atas. Ou bem porque as eleições não ocorreram, ou bem porque a desorganização imperou, ou por qualquer outro motivo. O fato é que pouco antes das 18 horas surgiu uma pressão por parte principalmente da CNB no sentido de adiar o prazo, adiar algumas horas. A secretária nacional de organização propôs que o adiamento fosse por 2 horas
ou um pouco mais do que 2 horas, e fosse limitado a algumas cidades e a alguns estados, notadamente São Luís, Recife, São Paulo, Minas Gerais. Acontece que o prazo das 18 horas é um prazo regulamentar, é um prazo que foi aprovado pelo Diretório Nacional. A Comissão de Organização Eleitoral não tem autoridade para adiar esse prazo. E mesmo assim adiou. E não há argumento no mundo que consiga nos convencer de que, além de fazer um adiamento ilegal, esse adiamento só tenha sido feito no caso de algumas cidades e não de outras. Ou seja, além de ilegal, ele é discricionário. Enfim, uma lambança típica de um certo modo de tocar a vida partidária. Casuística, né? Desrespeitadora das regras internas feitas pelo mesmo setor do partido que vem e desrespeita as regras. Enfim, eu acho que é por isso que nós não tivemos a divulgação de uma nova ata, porque há setores da Comissão de Organização Eleitoral, inclusive a própria articulação de esquerda, que questionaram pesadamente a legalidade dessa decisão e dizem que vão recorrer e são contra a inclusão numa nova parcial de dados que vão ser questionados imediatamente, automaticamente. Olha, nas últimas horas, você, eu, enfim, todo mundo tem recebido um crescente número de informações de Minas Gerais, de Pernambuco, informações do Rio de Janeiro, dão conta de que alguns processos estão sendo bem viciados. Você tem alguma informação mais geral sobre essas denúncias, Walter? Exato, Patrick. Nas últimas horas cresceu muito o número de denúncias e de recursos contra irregularidades e contra fraudes que teriam sido cometidas tanto no processo de votação quanto no processo de apuração e totalização dos votos. Eu não tenho ainda um quadro completo, acho que ninguém tem, mas há casos que são gravíssimos. Há esse caso do Rio de Janeiro, que já é bastante público, de pessoas que intimidaram, inclusive intimidação física, fiscais, impedindo o trabalho dos fiscais e promovendo uma descarada fraude. Esse caso ocorrido no Rio de Janeiro não é o único ocorrido naquele estado e revela a existência dentro do nosso partido de um grupo de pessoas que não só encara o PT como um partido tradicional, mas como também usa métodos na luta interna do PT, que são métodos de bandidagem. São pessoas que estão trazendo para dentro do PT o que de pior existe na política brasileira. Velho, mas é lasca, né? Porque a gente tem sistematicamente atacado a fraude que foi o processo do impeachment de Dilma, a fraude que e prendeu o Lula, a fraude eleitoral que elegeu o Bolsonaro, e agora a gente tem que continuar lidando, justamente nesse momento, com fraudes no processo de eleição das nossas direções? Cara, é exatamente isso. A gente luta contra o governo Bolsonaro e acusa o governo Bolsonaro de estar levando o Brasil de volta para os anos 20 do século 20. Época em que o país era essencialmente primário exportador, com uma indústria minúscula, subordinado à potência imperialista da época, com os militares se metendo na política todo o tempo, a questão social um caso de polícia e as famosas fraudes eleitorais. E de repente nós, que somos o principal instrumento do povo brasileiro para lutar contra essa regressão, nós vemos dentro do nosso próprio partido aparecerem setores que aplicam dentro do PT, dentro do nosso partido, métodos que são esses que a gente condena publicamente. É muito ruim, é alguma coisa de provocar ânsia, que a gente esteja sendo obrigado a conviver com esse tipo de situação e que a gente se veja diante desse quadro de travar uma disputa de ideias e ver do outro lado uma operação desse nível. Tá, mas e agora? Quais são os próximos passos e procedimentos que a nossa turma precisa estar atenta? Então, às 11 horas do dia 11 de setembro de 2019, às 11 horas do dia 11, reunir-se-á a Comissão de Organização Eleitoral Nacional, que vai ter que decidir sobre o que fazer.
se divulga uma nova parcial ou não, se aguarda a totalização de tudo ou não, se divulga os dados que estão sob júdice ou não. A Comissão de Organização Eleitoral Nacional que vai ter que deliberar sobre isso. Como eu disse, a última parcial indicava 228 mil votantes e indicava uma vitória da chapa da CNB com 54% dos votos. A questão é, os dados que ainda não foram incluídos alterarão essa tendência? Farão com que a CNB tenha maioria relativa ou consolidarão essa maioria absoluta? Outra questão é o número total de votantes. Ele vai ser aquele que a Secretaria Nacional de Organização indicava em seguidas parciais, ou seja, um número próximo de 400 mil, ou ele vai ficar perto dos 300 mil, portanto, um número menor do que o número de votantes de 2017. Essa é uma questão relevante do ponto de vista do conjunto do PT. A gente saber qual foi o grau de mobilização do nosso partido. Mobilização real. É bom que quem está me ouvindo lembre dos dados de 2017. Em 2017, existem duas informações diferentes sobre o número de votantes. Existe o que foi divulgado pela Secretaria Nacional de Organização à época, num release anterior à totalização final, que falava de 291 mil votantes. Ocorre que esse número não inclui os que compareceram para votar na Bahia, porque não foi possível se chegar a um acordo sobre a totalização de votos na Bahia em 2017. Tal foi o volume de fraudes ocorrido naquele estado. Foi necessário fazer um acordo para compor a direção e para estabilizar a delegação ao Congresso Nacional. Se estima que, considerando os votos dados na Bahia, o número total de votantes no PED de 2017 tenha sido algo como 308 mil pessoas, me disse ontem alguém da Secretaria de Organização. Vamos ver qual será o comparecimento desse ano, se será um comparecimento menor ou maior do que o de 2017 em números absolutos e em números relativos. Isso dirá muito sobre a situação real do PT. E por fim, vamos ver, além do número total de votantes e além do percentual atingido pela CNB, vamos ver como é que se distribui a votação entre as demais chapas, inclusive a nossa, em tempos de guerra, a Esperança é Vermelha. Estou também na expectativa, portanto, dessa reunião do dia 11 de setembro, às 11 horas. E por fim, a gente tem reunião. Você pode fazer um informe para a companheirada sobre o que vai ser discutido no próximo dia 15 de setembro? Nós vamos reunir no dia 15 de setembro, domingo, em Brasília, a Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. E ali nós vamos aprovar um documento de balanço desse processo e de orientação para as novas etapas do processo. Nós temos que definir qual será a nominata da nossa delegação ao Congresso Nacional do PT. Nós temos que definir qual será a nossa chapa que disputará o Diretório Nacional do PT. Nós vamos ter que aprovar um documento oficial de inscrição da nossa candidatura à presidência nacional do partido. Nós temos que opinar sobre a tática que vamos adotar nos congressos estaduais e no segundo turno das eleições presidenciais em várias cidades e zonais do país. Então, isso tudo a gente vai debater no dia 15 de setembro, domingo próximo. Claro que assim que for aprovado, for divulgado o resultado final, antes do dia 15 de setembro, a gente vai soltar alguma declaração, alguma nota oficial em nome da direção da tendência. E seguramente o podcast do Patrick Araújo vai ter exclusividade na divulgação dessa nota. Fique tranquilo, Patrick. Você inaugurou um novo meio de comunicação que será mantido, estou certo, só depende de você. Isso nós vamos ver. Companheirada, esse foi mais um podcast em tempos de guerra, Esperança Vermelha. Peço perdão pela qualidade do áudio que a gente está gravando, ao menos a minha parte, enquanto viajo de Salvador para Brasília para participar tanto da reunião da ADENAI quanto da reunião da CNJAI, que acontece na sexta e no sábado.
O podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, a depender da empolgação do companheiro Walter Pomar e da contribuição dos demais militantes da tendência, pode sim continuar. Mas isso são cenas dos próximos. Sabemos que o próximo será sobre o resultado final do processo de eleições diretas. Enquanto isso, sigamos firmes. Saudações petistas e Lula livre.